Palavra do Senhor. Peço para os irmãos, por favor, abrirem as suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 7. Vamos para o mais importante, que é a palavra do Senhor. Não tem nada mais importante do que a palavra de Deus. Deus revelou a Moisés assim, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, isso viverá o homem. 2 Coríntios 5, versículo 7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Aproveitando os irmãos que estão em pé, um livro depois, em Gálatas, o capítulo 2. Desculpa, irmãos. Não, é Gálatas 2. Gálatas capítulo 2, o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Também para completar essa palavra, também queria ler aqui no Evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 3, versículo 19, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Glória a Deus. Irmãos, existe pela natureza humana apenas um modo de andar na escuridão. Apenas um modo. Ou dois, né? Eu creio que um modo. Que é você acostumar com a escuridão. Ou você sabe onde estão as coisas e você apalpa as coisas. Ou seus olhos se acostumam. Você cria alguma percepção onde estão as coisas, por mais que você não veja. Os olhos acabam acostumando com a escuridão e você acaba não tropeçando, sabe onde está andando, mesmo que não vê as coisas como deveria. O olho acostuma com a escuridão. Acho que quem já foi em cinema sabe disso, né? Você chega lá no cinema, lá no shopping hoje em dia, né? Aí entra naquela sala de cinema, aquela escuridão. Aí você tem que esperar um pouquinho para não cair na escada. Aí quando dá uns 2 minutos, você começa a ver as coisas. O seu olho acostuma com a escuridão. Agora, espiritualmente, para andar na escuridão, tem 3 modos. Um deles é acostumar com a escuridão. E eu digo uma coisa para todos os irmãos: um mundo ao qual eu, você, e desde o pecado de Adão, é um mundo em trevas. E como a gente vive nesse mundo, a grande maioria de nós acostumamos com a escuridão. Essa podridão que há no mundo todo, essa maldade, essa injustiça, como o nosso irmão Ronaldo falou, que olhou para o Afeganistão e ficou triste, é verdade. Isso tudo é trevas. A fome, o assassinato de inocentes, a injustiça, a inveja, a maldade, os pecados, todas essas coisas são trevas. Só que nós acostumamos a andar nas trevas. A gente passa do lado da miséria e nós não ficamos nem sensibilizados. Muitas vezes tem mendigos, tem pessoas andando suja, pessoas que não podem andar e ficar na rua pedindo uma esmola. A gente vê um assalto, um assassinato. Eu vou dar até um exemplo para os irmãos, é meio macabro, não sei se os irmãos vão gostar. Que onde eu cresci, teve uma época que quando as drogas tomou conta da região, eu tinha uns 12 anos, 13. A partir dos meus 10 anos, lá em 89, começou os jovens usarem muitas drogas.
e foram, né, para a droga mais pesada, que é a cocaína. E aqueles jovens eram muito novos e usavam aquelas drogas, e chegava um certo momento que eles não conseguiam pagar as drogas. E ainda tinha um problema ainda que havia briga, né? Havia várias pessoas, vários traficantes, não era unificado, que um brigava com o outro. E no começo, quando se mataram um rapaz muito novo, morreu com 15, 16 anos, a gente ficava com medo, né, do que morria alguém, a gente não ia, a gente ficava com medo. Mas com o tempo, você se acostuma tanto de saber que estão matando alguém na rua, que você só esperava acabar o tiro e você ia ver quem morrer e ficava assim, ó, em volta do morto. Eu fui uns 10. Eu fui um monte. Ah, quem morreu? Ah, foi o fulano. Ah, o fulano tá aqui. Aí chegava a mãe chorando. A gente não sentia nada. Sabe que é nada? A minha esposa ouviu 2 tiros. Meu Deus! Eu falei, isso não é nada. Isso não é nada. Às vezes tinha tiroteio. Os bandidos lá no campo. Pá. Aí ficava lá na laje. Olha lá, quem tá morrendo? Ah, aquele é meu amigo, onde tá atirando? A gente acostuma com as trevas, irmão, é sério. Com a sujeira. Não dá, acostume, vai por mim. Você acostuma com a sujeira, acostuma a comer coisa ruim. Nós estamos no mundo em trevas. E nós acostumamos. As pessoas acostumam a andar numa situação ao qual tem sujeira, tem coisa que não presta, mas se adapta. É igual entrar no cinema. O olho se adapta. Mas é bom? É o ideal? Não é. Porque você não sabe onde você está pisando. E por mais que você está adaptado, invariavelmente, como está em trevas, você vai tropeçar. Como então que a palavra de Deus nos indica para andar nas trevas? Entenda, esse mundo é trevas. Não tem jeito. E qual é a melhor forma de andar neste mundo? A pior de todas é acostumar. E é assim que nós andamos por muitos anos. É assim que nós andamos antes de conhecer a benignidade de Deus, antes de conhecer o amor que é em Cristo Jesus, que morreu por nós na cruz. Nós andávamos nas trevas e não vimos problema algum. Era como eu ver pessoas morrendo na rua, sangue caindo, eu lá, estava lá no meio. No começo dava medo, mas depois acostuma. E isso aconteceu com as pessoas. Talvez quando é criancinha tem medo das coisas, mas vai crescendo, vai acostumando. Acostuma com a porcaria, acostuma com os vícios, acostuma com a prostituição, acostuma com a mentira e vai crescendo e acha o normal. Quando você vai começar a perceber que aquilo não é normal? É quando você conhece Jesus. Porque aí vem a luz. Glória a Deus, aleluia. Aí mostra tudo. Aí mostra onde você estava pisando. Onde você estava pisando estava sujo. Aonde você estava pisando tinha um buraco ali, tinha um espinho aqui, tinha um limo ali. Mas você não via porque você estava cego. Estamos no mundo em trevas. Mas se você quer andar neste mundo e não tropeçar, se você quer andar neste mundo e não pecar, se você quer andar neste mundo e não se sujar, aleluia, deixa que a luz de Cristo te ilumine o seu caminho. glória a Deus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Glória Senhor. a Deus, aleluia. Deixa o Senhor iluminar o seu caminho. Porque é trevas. É trevas. Mas quando você deixa o Senhor Jesus Cristo iluminar, você vê tudo. Você vê como as coisas estão andando. Você vê como as coisas estão funcionando.
E você não vai mais tropeçar. É verdade. E você não vai mais errar. Você não vai mais andar na sujeira. Você não vai achar mais normal a escuridão. Aleluia, Deus. Você vai fugir dela. Glória a Deus, é verdade. Você vai ter nojo dela. Senhor. Aquilo a qual você estava habituado, aquela situação que você achava normal, você vai ver que é podridão, que não presta. Glória a Deus, aleluia. Porque você se deixou levar pela luz. Infelizmente, muitas pessoas, ainda que Jesus mostre a podridão, a sujeira, ele fala: eu quero vir na sujeira. Eu vi um testemunho de um irmão que ele sentiu de Deus de dar marmitas quentinhas para as pessoas que moram na rua, os moradores de situação de rua. E ele se esforçava, ele sozinho, ele comprava uma boa quantidade de marmitas, ou ele fazia, não me lembro, e ele chegava e oferecia aquela marmita para as pessoas. Alguns comiam de bom grado, alguns aceitavam, mas tinha gente que não aceitava. Falava: você pediu alguma coisa? Eu fui na sua casa, você está me dando isso aqui? Eu falei: tá bom. Ia dar para outro: não quero saber. Aí dava a volta dele, né? Aí colocava o que sobrava no carro. Aí quando ele subia, aqueles mesmos que muitas vezes tinham rejeitado a quentinha dele, adivinha que estava procurando aonde comida? No lixo. No lixo. Não aceitou o garfo de plástico, no plástico, né? A faca, tudo bonitinho, naquele plastiquinho. Aí era só abrir aquele marmitex e comer. Não, ia procurar comida no lixo. E para muitos acontece isso. A luz aparece, mas ele prefere morar no meio das baratas, no meio da sujeira, no meio do perigo, no meio da morte certa. Prefere, gosta, acostumou com a coisa ruim, mesmo com a luz. Agora, um servo de Deus, não. Ele rejeita as trevas. Ele fala: eu não quero mais saber de podridão na minha vida. Glória a Deus. Eu não quero mais ser cego. Aleluias. Eu não quero mais saber de não ver mais nada. Eu quero a luz. Aonde quer que eu vá, eu quero saber o que estou fazendo. Eu quero saber aonde estou colocando o meu pé. Eu quero saber aonde estou colocando a minha mão. Eu quero ver as coisas. Eu não aceito ser enganado. Porque no escuro é fácil enganar. Né? Antigamente, até hoje, para falar a verdade, né? A gente reclama muito quando tem uma rua que não tem iluminação, porque é onde tem roubo. Não é verdade? Rua onde não tem iluminação é rua onde tem roubo. Tem os batedores de carteira, é como fala: à noite todos os gatos são pardos. Não dá para saber. Aí não sabe se está armado ou não, te rouba. Você não sabe. A pessoa aparece do nada e te rouba. Acabou. Lugares mal iluminados é zona de prostituição, é zona de venda de drogas. Você sabe, lá não tem iluminação, não vou passar por lá. Aí a prefeitura se esforça e coloca a luz, né? Já ajuda. Não resolve, não resolve. Só aqueles mais ousados, armados, que roubam. Mas onde há trevas, as pessoas sentem mais à vontade para fazer coisa errada, para usar drogas, para fazer pequenos furtos, para prostituição, né? Porque às vezes a moça mora, ou o rapaz também, né? Mora naquela região e ele está naquela escuridão toda, as pessoas não vão conhecer ele, existe isso. Aí vem a luz, opa, aqui já não dá mais para vender drogas, aqui já não dá mais para fazer pequenos furtos, bater a carteira. A prostituição aqui já não é muito recomendável. Aí já procura outro lugar. Irmãos, as trevas não é boa. Estamos neste mundo. E se quisermos viver uma vida plena,
é deixar realmente que a luz de Cristo nos ilumine. É deixar realmente que Jesus Cristo nos mostre o caminho ao qual devemos andar. Porque não tem erro. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Este mundo, por ele estar em trevas, é dito e certo que nós iremos tropeçar. Não importa. Mas dia menos dia nós iremos tropeçar. Irmãos, vamos pensar bem. Eu estava pensando sobre isso. Muitas pessoas às vezes reclamam da vida. E dá dó realmente, né? Muita gente, não é todo mundo, né? Mas muita gente às vezes reclama. Mas se for pensar bem, a maioria das vezes, não todas, são as nossas escolhas que levaram àquela situação. Situações a quais assim nos leva a ter dificuldade na vida profissional, na vida sentimental, na vida espiritual, são escolhas nossas. Nós escolhemos errado, porque não deixamos que Jesus nos mostrasse qual que é a real vontade dele. Ele não mostrasse a luz. Nós aceitamos, nós acabamos tentando descobrir o caminho. Como nós estamos num mundo de trevas, nós acabamos tentando descobrir como se virar neste mundo. E aí erra aqui, erra lá, erra aqui. Aí quando você vai ver, tá tudo errado a vida. Várias escolhas erradas. Tudo porque não levou a sério a palavra de Deus. Porque se levasse a sério a palavra de Deus, muito do qual nós hoje sofremos, muito do qual hoje nós reclamamos, nós não iríamos reclamar. Se levasse a sério a palavra de Deus, olha, irmãos, 90% das coisas, 90% pelo menos, nós não teríamos passado. Muita gente hoje sofre, reclama, está preocupado, não consegue resolver, porque não deixou a luz guiar, não deixou a luz estar na frente, acabou tentando adivinhar. E há um caminho para o homem que parece direito, mas o fim dele é caminhos de mortes. Deixa o Senhor na frente. Deixa o Senhor tomar a frente. Para de viver conforme a sua vontade. Para de viver no achismo. Para de viver, até eu falar uma palavra forte, para de viver no bom senso. Porque o coração do homem é enganoso. Talvez para você faz sentido, né? O bom senso é isso. Faz sentido. Mas um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ele não tem bom senso. Aleluias. Ele obedece a palavra. Glória a Deus. Aleluias. Pode fazer muita lógica, mas se é contra a palavra de Deus, para mim está fora. Aleluia. Talvez o senso comum do mundo diz que não tem problema nenhum, mas se a palavra de Deus diz que é errado, é errado. Glória a Deus. Aleluia. Não importa. Vocês sabiam que há uns 80 anos atrás, 90 anos atrás, era comum o fumo até nas igrejas. Nem todas, mas igrejas boas, de doutrina muito boa. Tinha pregadores que fumavam o seu charutinho, o seu cachimbo. Só que alguns irmãos, pela palavra de Deus, entenderam que tudo aquilo que nos prende, que nos vicia, é pecado. Se você não consegue se libertar daquilo, é pecado. Todas as coisas me convêm, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Está na palavra de Deus. Aleluia. Deus. Então se a gente fala, eu fumo, precisa fumar? Não, precisa fumar. Não há a menor necessidade de fumar. Mas muitos irmãos fumavam. Mas alguns pela palavra de Deus. Glória a Deus. Porque não havia estudos médicos ainda.
Eles entenderam que o fumo era errado porque as pessoas não conseguiam parar, ficavam doentes quando ficava sem o seu cigarro, sem o seu tabaco. Foi, não, isso aqui não é de Deus não. Eu acho que pela palavra de Deus, como nada pode me dominar, então está errado o uso do tabaco. Então muitos irmãos condenavam o uso do tabaco e o outro, não, é besteira, é algo só para relaxar. O que acontece? Depois de 50 anos, começaram a pesquisar o efeito do tabaco e da nicotina no seu corpo. Dá câncer, acaba com o seu pulmão, acaba com a sua laringe, acaba com a sua faringe, acaba com a sua boca, acaba com tudo. E aí, era pecado ou não era? Era pecado. Se seguisse a palavra de Deus, os fumantes teriam um problema de câncer de pulmão, câncer de laringe, um pulmão todo preto, precisando ser transplantado. Não. O modo de andar certo neste mundo, irmãos, é se guiar pela palavra de Deus. Porque esse mundo é trevas. Este mundo, ele conspira contra você. Põe uma coisa na cabeça. Esse mundo quer te derrubar. O mundo não quer que você prospere. O mundo não quer que você tenha uma família abençoada. O mundo não quer que você seja uma pessoa abençoada, estudado, de boas condições financeiras, com saúde. Não quer. O mundo conspira contra você. Através da alimentação, ele tenta te matar. Através de um oferecimento errado de um parceiro, de uma parceira. Através do emprego, da educação péssima que te atrapalha depois de procurar emprego. O mundo conspira contra a sua vida. Conspira e conspira feio. Aí eu digo uma coisa: quer vencer este mundo? Deixa a luz do Senhor guiar a sua vida. Aí não importa se Satanás quer te derrubar, se o inimigo quer acabar com a sua vida, quer acabar com o seu casamento, quer acabar com a sua família. Se você deixar Jesus estar na frente, nada vai atrapalhar a sua vida. E o mundo conspira. Depois que eu fiquei doente, estou estudando, né? Depois que eu quase morri. Aí depois que o ladrão rouba a sua casa, você põe a fechadura, né? Então o que acontece? Estou começando a estudar sobre alimentação. Terrível. O leite não é leite. É soda cáustica com água. Só é branco, mas não é leite. Eles fervem lá 200 graus, 500 graus, acaba com o leite, ele não tem mais leite. Aí põe uma soda cáustica, põe uma química. E só tem o que não presta, só tem lactose. É só açúcar. É um açúcar branco. O açúcar nunca prestou, irmãos. Na verdade, nunca foi bom comer açúcar. As pessoas comiam mel. E esse açúcar branco, veneno. A farinha de trigo que a gente come não é o trigo de Jesus, é outra coisa. Eles inventaram nos anos 20, por aí. Um químico alemão inventou um trigo diferente que dava mais glúten, que gafanhoto não come. É perigoso. Mas a gente come, né? Gafanhoto não come, mas você come. O que acontece? Diabetes, doenças autoimunes, câncer, problemas intestinais, problemas celíacos, doença que não acaba mais. Até na sua comida você é sabotado. Medicamento, você come petróleo. É verdade, o AS é feito de petróleo. Sabia? O AS é feito de petróleo. Tem petróleo nele. Agora você acha que comer petróleo não dá câncer? Dá câncer. Tem benzeno no AS. Dá câncer. A educação para você crescer na vida. Você acha mesmo que no Brasil estão preocupados em te ensinar realmente, instruir no que é certo e no que é errado, no que tem que fazer ou não? Meus professores estavam preocupados se eu voltasse no vermelho, né? Eles estavam um pouco se lixando se eu aprendesse matemática, geografia. Eles estão preocupados em que eu vou voltar e não realmente que eu aprendesse.
Então o mundo te sabota. Você vai procurar emprego, ninguém vai te perguntar em quem você vota. Eles vão perguntar se você é capaz de fazer aquela operação. Mas na escola estão te preocupados em te doutrinar. O mundo te sabota. Esse é o problema. Como vencer o mundo? Pela palavra de Deus. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Pela palavra de Deus você vence o mundo. Amém, Senhor. Eu creio. Você vai entender que existe um sistema que quer acabar com você, que quer te destruir, mas vai aprender que há um Deus que te ama. Vai aprender que há um Deus que quer te salvar, que quer te livrar, que quer te abençoar. Aleluia. Tem que fazer, olhe para Jesus. Amém, Senhor. Não olhe para o homem. Aleluia. Não confie no homem. Não confie no homem. O homem deste mundo é um homem que acostumou a estar nas trevas. Se você está na luz, não olhe para o homem. Aleluia a Deus. Amém. Olhe para o Senhor. E há uma outra forma de andar neste mundo. E certa, não errada. Pela fé. Pela luz, nós conhecemos Jesus, tudo é mostrado. É a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. É o verbo de Deus. Em algumas Bíblias não está assim, e o verbo era Deus. Está assim, a palavra era Deus. Verbo e palavra é a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando nós cremos em Jesus, Ele mostra as coisas. Ele mostra o que é errado, onde estão os perigos, aonde estão os problemas, aonde está sujo, aonde está imundo, aonde há buracos, onde há espinhos. Jesus mostra tudo. E mostra o caminho certo, que é o caminho estreito. E mostra o caminho que você tem que andar. Agora, há situações na nossa vida, existem situações que nós não vamos ver nada. Por quê? Nosso mundo é trevas. E há situações que nós não iremos ver absolutamente nada. Neste momento é um momento de confiar. Amém, Deus. Aleluia. Confiar em quem está vendo. Quem está vendo? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida. Deus sabe qual que é o caminho bom. Glória Deus sabe aonde estão os perigos. Aleluia. Há coisas que você não vai saber. É, Jesus. Vamos dar um exemplo? Casamento. Pela palavra de Deus, você tem que casar com alguém fiel ao Senhor, para não ter um julgo desigual, ter uma idade compatível para casar, não vai casar com 10 anos, né, com 15 anos. Então casa com uma idade compatível, a qual seja possível constituir família e viver em família. Tá certo, né? É assim que se casa. A sujeita é crente? É. O sujeito é crente? É crente. Os dois conseguem conviver, alugar uma casa, viver? Conseguem. Certo. Vai casar? Não. Tem que ver se é a vontade de Deus ainda. E aí é pela fé. Você vai ter que confiar naquilo que Jesus falar. Mas Jesus, aquela moça é bonita. Jesus, aquela moça, olha como ela canta, ela é de Deus. Jesus, aquele rapaz, ele é da igreja. Ele vai para o culto só de terno e gravata, deve ser um homem de Deus. Talvez é de Deus, mas não de Deus para a sua vida. Talvez aquela moça é de Deus, mas não é de Deus para a sua vida, é para outra pessoa. E você tem que andar por fé, entenda, a fé não é um sentimento. Não, a fé não é um poder. A fé é um sentimento. É como o amor, é um sentimento, não é um poder. O amor tem poder, não. É um sentimento. É um sentimento que traz coisas poderosas. O que é a fé? É confiança. Se você for traduzir a palavra, troca fé por confiança, é a mesma coisa. É sinônimos. Fé e confiança é sinônimos.
Confia no que Jesus te mostrar. Confia no que Ele disser. Glória a Deus. Você não está vendo nada, mas Ele fala: não, esse caminho é ruim para você. Você não sabe se é ruim ou não. Então você vai andar por fé e não por vista. Você não está vendo. Você não sabe se é ruim. Mas se Jesus falou que é ruim, você não está lá. Se Jesus falou que não serve, não serve. Se Jesus falou que serve, serve. Isso é andar por fé. É confiar no Senhor. É dar a mão para o Senhor. É como se fosse aquele mineiro lá nas minas de carvão, que tem aquele chapeuzinho, né? aquele boné de plástico, que tem uma lanterninha na frente. E você não tem a lanterninha. Quem tem é Ele. E Ele dá a mão, você pega a mão dele e Ele vai te guiando. Você não sabe, mas Ele sabe. Isso é andar por fé. Você não está vendo nada, mas você está confiando no Senhor. Jesus falou que não presta, não presta. Jesus falou que não é por aqui, não é por aqui. Jesus falou que eu não devo fazer isso, eu não vou fazer isso. Você não está vendo nada. Está na luz é o contrário, né? Você viu, aí você escolhe, né? Você viu a sujeira, você viu a podridão, aí você escolhe sair da podridão ou ficar na podridão. Amém. Mas haverá momentos na sua vida que você não vai ver nada. Ou você confia em Deus ou não. Ou você confia no que Deus te mostrou ou não. Aleluia. Ou você confia no que Deus te falar ou não. Glória a Deus. Aleluia. Você não vai ver nada, não vai ter lógica. Não haverá algo que te guie assim, pela sua vista. É a palavra de Deus, Ele falando, é assim, assim e assim. Você vai pensar mais? Tem certeza? Tal coisa não é pecado. Não está na Bíblia que isso é errado. E aí, como fica? Fica que se você é realmente um homem de Deus, você vai obedecer. Aleluia a Deus, amém. A palavra do Senhor diz assim: o justo viverá pela fé. Glória a Deus. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É confiar, irmãos. É confiar. Mas será que vai acontecer? Colocou será, já estragou. Colocou será, já estragou. Se o Senhor diz que vai acontecer, você não está vendo, mas vai acontecer. Deus, aleluia. A Bíblia diz assim, que Abraão creu, Aleluia. a saber em Deus, que chama coisas que não existem como se elas já fossem. É assim. Deus falou para Abraão: sairá um filho das tuas entranhas e do ventre de Sara. Aleluia. Ele olhou assim e creu. Eita Deus tremendo, aleluia. Se falasse para Ló, Deus falou que a minha esposa vai dar filhos. Ló ia olhar assim para Sara, 100 anos? Tem certeza? Tem certeza? Eu sei que na época o mundo era diferente, mas naquela época eles estavam morrendo com 120 anos. Era diferente o mundo naquela época, mas eu creio que 100 anos era impossível. Hoje em dia, a mulher, a partir de 26 anos, já está difícil ter filho. Já é uma situação difícil. Dá para ter? Lógico que dá, irmãos. Em nome de Jesus vai dar sim. Mas o recomendado é dos 16 aos 26. 26 para cima já dá alguns probleminhas. Imagina uma mulher de 100 anos. 100 anos. Mas Deus falou: Aleluia. no tempo desta vida, Sara dará à luz um filho. Glória a Deus, aleluia. Nem Sara creu. Tá brincando. Eu ainda vou ter deleite depois de velha, e sendo meu Senhor também já velho. Não tem como. A Bíblia diz que Sara tinha cessado os costumes das mulheres. Ela tinha deixado de menstruar.
Óbvio, sem menstruação, não está funcionando os óvulos, está funcionando o útero. Acabou. Mas se Deus falou, Deus cumpre. Se Deus falou, Ele faz. Mas, Senhor, olha o que é não andar por fé. Deus, vou te explicar. O Senhor criou a mulher, mas deixa eu te explicar. Quando a mulher para de ovular, é que não tem óvulos, então o espermatozoide não tem como fecundar o útero. O Senhor entende isso? Não é? Parece que Deus é burro. Lógico que Deus sabe que é assim. Lógico que Deus sabe. Aleluias. Mas Ele faz milagre. Glória a Deus. Ele faz útero que não funciona funcionar. Aleluia. Ele faz óvulo morto funcionar. Glória a Deus. Aleluia. Ele ressuscita morto. Amém, Senhor, eu creio. Aleluia. Dá vista aos cegos. Aleluia. Faz surdo ouvir. Aleluia. Pai. Não precisa ensinar a Deus. Ele faz tudo. Glória a Deus. Ele conhece tudo. Eu creio. Confia no Senhor. Meu Deus. Aleluia. É difícil. É inexplicável. Não há como. Está fora do manual. É Jesus. Mas se Deus falar que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia, Deus. E você tem que andar pela fé. Amém, Senhor. Aleluia. Mas eu não estou vendo, não importa. Se o Senhor falou, confia. Eu creio, Pai. Aleluia. Nós andamos por fé e não por vista. Amém, Senhor. Aleluia. Você não está vendo nada. Você hoje não está vendo o seu milagre. Hoje você não está contemplando a sua cura. Hoje você não está contemplando a sua porta aberta. Hoje você não está contemplando a sua família restaurada. Hoje você não está contemplando o seu marido, a sua esposa ser uma bênção. Hoje você não está contemplando Deus falando no seu coração. Mas se Ele disse, creia no Senhor. Creio, Deus. Aleluia. Ande pela fé. E Ele irá fazer. Aleluia, Senhor. Ele irá prover. Aleluia, Pai. Onde não tem nada, aonde você não vê nada, mas é aonde o Senhor irá agir. Aleluia, Pai. Eu creio. Deus age naqueles que creem. Creio, Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Santo, santo tu és. Se Ele falou, creia. Aleluias. Glória, glória, glória. Tá vendo nada? Aleluias. Porque essa situação não é a situação da podridão, Oh, Espírito não é a situação do pecado, Aleluia. não é a situação da sujeira, é a situação que vai mudar a sua vida. Aleluia. É a situação ao qual é a transformação da sua vida. Aleluia, Pai. E você não pode viver pelo que você vê. É Jesus. Você tem que viver por aquilo que Deus te falou. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que eu não creia. Aleluia. Se ele falar para mim, posso olhar assim, amém, vamos orar, irmão. É Jesus. Mas talvez lá no coração, vai estar ficando doido. Aleluia. Tá delirando. É, Senhor. Mas a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que o conhecimento dos homens. Aleluia, Deus. Deus apanha os sábios da sua própria sabedoria. Aleluia. Porque para Deus a sabedoria do homem é loucura. É verdade, ó Pai. Aleluia. E a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos Aleluia, homens. Deus. Aleluia. Ande pela fé. Confia. Dá o seu braço para Ele. Aleluia. Como diz aquele hino da harpa, com tua mão segura bem a minha, pois eu estou fraco, sou o Salvador. Aleluia. Dá sua mão para Jesus. Quando eu estava pensando nessa palavra, eu lembro de Pedro, né? Pedro foi tão ousado. Senhor, se é tu, permita que eu ande até a ti. Venha, Pedro. Aleluia, Pai. Aí vai Pedro andar na água. É verdade. O vento batendo, as ondas enormes. Aí ele viu o vento, né? Ele não pensou, né? Aí ele viu o vento, viu a água e estava até andando. Aí afundou. Porque ele perdeu a fé. Aí falou, Jesus, me ajude, Jesus. O Senhor me ajude. Jesus, pegou ele. Para ele não morrer. Verdade, Pai. Faça isso, irmãos. Estenda a mão para Jesus. Oh, Espírito
Fala, Jesus, me ajuda. Aleluia, Pai. Eu estou afundando. Me tira daqui, Jesus. Aleluia, aleluia, Pai. Me tira daqui. Glória a Deus. Eu fui ousado, eu não pensei no que falei. Fiz o que eu não devia. Me tira daqui. Aleluia, Senhor. E Jesus tira, irmãos. Pai, Jesus é bom, Jesus tira. glória a Deus. Amém, Senhor. Mesmo quando nós erramos, quando nós somos ousados, Jesus estende as mãos e nos tira de lá. Mas tenha fé, levanta a mão. Se não teve fé para ser ousado, tenha fé para pedir, Jesus, me tira Glória daqui. a Deus, aleluia. Amém? Amém, Jesus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.